Muito boa noite a todos, nessa noite linda de Natal. Hoje lembramos o nascimento do Cristo e estamos juntos mais uma vez para falar nele. Nós que durante o ano inteiro falamos nele através dos contos espíritas, esses contos que os irmãos do plano espiritual nos trouxeram para renovar nossas esperanças na vida. Que nós possamos acompanhar também nessa noite mais um conto para as nossas reflexões. Mas antes disso, vamos agradecer ao Senhor e elevar nossos corações até Ele. Senhor Jesus, nessa noite em que te lembramos o nascimento, que o Senhor possa estar conosco, que nós possamos estar contigo em nossos corações, que possamos nos fazer mais humanos, mais serenos, mais pacientes, mais tranquilos, que possamos perdoar, que possamos compreender, que possamos amar, Senhor, como o Senhor nos ensinou. Obrigado por ter vindo, Senhor, e por nunca ter nos abandonado, por estar ao nosso lado em todos os momentos de nossas vidas. Sê conosco, Senhor, nesse instante, inspire-nos as palavras, os pensamentos, e sê conosco em todos os momentos de nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, e que assim seja. Nessa noite, então, escolhemos o conto extraído do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Chico Xavier, onde tem mensagens de vários espíritos, mas também tem mensagens daquele que é o nosso maior contista, que é o nosso maior escritor de crônicas e contos, que é o nosso querido Irmão X ou Humberto de Campos. E aqui no capítulo 50 desse livro, ele nos descreve a história de Simeão e o menino. Simeão, aqui nesse caso, é um personagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Ele é citado no versículo 25. Eu tenho aqui, onde fala: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, e aqui fala: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais de Jesus trouxeram o menino para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Então, está no Evangelho de Lucas, do capítulo 2, ao versículo 32. Então, Simeão estava no templo. Maria, conforme o hábito, conforme o costume judeu, levava o filho mais velho sempre, todas as mulheres judias faziam isso, ao templo naquela época, né? Para a consagração a Deus. E ela fez isso, levou Jesus ao templo e lá ela encontrou Simeão, esse senhor. Então essa história fala sobre Simeão, esse mesmo Simeão, e o menino Jesus. E aqui diz então Humberto de Campos: dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, como nós já mostramos, após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria. Então veja, essa passagem agora, quem nos conta é Humberto de Campos. Não está no Novo Testamento, não está no Evangelho de Lucas. É algo a mais que nós estamos sabendo graças à comunicação de Humberto de Campos aqui.
Então, diz aqui que ele continuou segurando Jesus depois de saudar, como mostrou no Evangelho, né? Ele continuou segurando Jesus mais um pouco junto dele e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Ele sentiu que aquele ali era o Cristo, né? Era o Messias prometido de Israel, e que ele sentiu e agradeceu a Deus pelos seus olhos terem visto essa criança, né? Que ele sentiu que seria o Messias prometido para Israel. E aí ele, segurando Jesus, fala com ele. Celeste menino, Jesus estava recém-nascido, né? Eram poucos dias de vida. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra? Como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino? Falando do imperador, né, que era chamado de Augusto, era um título, né, que era o divino. Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel, longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador eterno, para o ministério santo? Que será de ti sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Então a gente vê aqui que provavelmente Maria comentou com ele, né, com Simeão, como foi o nascimento de Jesus, já que ela estava em Jerusalém, mas eles eram da Galiléia, eles estavam lá por causa do censo, como nos diz o Evangelho. Então eles não estavam na terra deles, né? Então certamente ela contou, ele nasceu no estábulo, né? Foi recolhido numa manjedoura ali, e tudo mais, e contou toda essa história. E aí Simeão, embora sentindo que estava na presença do Messias, ele perguntou, mas por que, senhor? Né? Falou com a criança, né, no seu colo. O senhor não nasceu lá junto com o imperador romano para nos defender? Porque, veja bem, a ideia dos judeus é a ideia de alguém que vinha libertá-los, né, do jugo romano, que ia dar liberdade política à sua nação. Essa era a grande crença, ele viria como um rei poderoso para libertar o povo. Então ele falou, mas como é que o senhor nasce numa manjedoura e por que o senhor não nasceu lá junto com César, né? Por que o senhor não esteve entre os magistrados, quer dizer, nasceu numa família de magistrados, de pessoas importantes, porque ainda era a visão, embora a iluminação do Simeão, né, ele ainda guardava o pensamento como o pessoal da época guarda. Né? E assim também fazemos nós. Nós também temos essa ideia de Jesus, né? Ou de um Salvador que vem nos libertar. Até em termos políticos, muita gente acha, né? Não, ele vai vir para resolver todos os problemas, né? Então a gente não compreende ainda a mensagem do Evangelho e o propósito do nascimento de Jesus. Né? Ele veio sim nos libertar, mas de outra forma. Ele veio sim reinar, mas não fisicamente, não politicamente, né? Então, a gente vê que Simeão também guardava essa crença. Então, ele cita vários personagens, né, da história de Israel. Samuel, né, que lutou contra os filisteus. Saul, que guerreou até a morte. Né? Davi, que estimava o poder. Salomão, né, que ficou rico, poderoso. Então, eram os tempos áureos, os tempos gloriosos, e que muitos achavam que iriam voltar.
Era isso que as pessoas em geral estavam esperando. Mas Jesus veio com outro propósito, com outra maneira, né? E aí, aqui diz, né? Jesus, menino, escutou, mostrou-lhe sublime sorriso. É claro que o Cristo, em espírito, compreendia o que ele estava falando, embora a criancinha estava ali apenas sorrindo, né, no colo dele. Mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Então é isso que o Simeão estava esperando, né? Vai se sentar com os poderosos, né? Vai escrever novos livros de sabedoria, né? Como os Salmos de Davi, né? Os Provérbios de Salomão, né? Improvisará discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma. Falará grandes discursos que vai obscurecer os grandes oradores de Atenas, de Roma. Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Vai construir um outro templo? Como que isso vai fazer? Né? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Então, vai ordenar que as pessoas obedeçam à lei divina, né? A lei mosaica, a lei que estava nas escrituras de Israel, obrigando a transformação do povo, das pessoas. É isso que ele vai fazer? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: dize-me, ó criança divina, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? Onde? Em que local? Vai ser na tribuna? Vai ser nos livros? Vai ser no templo? Vai ser entre os poderosos? Onde o Senhor vai representar, né, os interesses de nosso Supremo Deus, nosso Supremo Pai? O tenro menino ergueu então a pequenina destra, a mão, né, mãozinha direita, e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Então bateu muitas vezes no peito do, do Simeão. Já estava bem velho, né? Já estava prestes a voltar, retornar à pátria espiritual. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Então pegou a criancinha, né? Pegou Jesus nos braços. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. Ele perguntou, claro, a criancinha não ia falar, né? Não ia responder. Mas ele bateu no peito de Simeão. Então, Jesus não deixou Simeão sem resposta, mas só depois que ele desencarna, que Simeão desencarna, é que ele vai entender a resposta do Cristo. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Ele não vinha representar os interesses de Deus nas organizações do mundo, que são respeitáveis, né? Mas são efêmeras, passageiras, transitórias. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Então, quando ele bateu no peito de Simeão, ele queria dizer: é aqui que eu vou representar nosso Pai, no coração dos homens. Então, para nós cristãos, nós conseguimos compreender que Jesus representa para nós os interesses de Deus em nosso coração. Não é no verbo brilhante, não são nas palavras, não são nos escritos, por mais respeitáveis que sejam, e nem nas obras exteriores, mas é no coração.
A proposta do Cristo visa modificar nosso coração. Nós que somos duros de coração, que não perdoamos, temos que aprender para seguir Jesus, perdoar. Nós que temos o coração endurecido e somos críticos do próximo, temos que aprender a ser indulgentes. Nós que temos o coração mau e ao mesmo tempo queremos ser melhores que o nosso próximo, temos que aprender a ser humildes e a reconhecer que nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que está no céu. É isso que Jesus pede de nós, essa mudança íntima que nós devemos aprender. E essa mudança nós devemos nos propor a fazer, ao contato dos nossos semelhantes, ao contato dos nossos irmãos, na convivência diária com as pessoas de nossas famílias, com os amigos, com os colegas de trabalho, com o transeunte, com aquele que vem nos solicitar ajuda e auxílio, que nós possamos enternecer nosso coração, sublimar nossos sentimentos e renovar. Porque é aqui dentro, em nosso peito, que Jesus deve realmente reinar. Jesus só reina no coração daquele que aprendeu a ser misericordioso, que a ser humilde, que a ser bondoso, que aprendeu a ser compreensivo para com o próximo, a compreender a fraqueza de todos. Não há evangelho, não há cristianismo sem mudança íntima de atitude e de sentimento. Por mais obras que sejam feitas, por mais aparentes que sejam as nossas atitudes, nós só vamos conseguir realmente seguir Jesus quando nós nos modificarmos, começarmos a modificar nossos sentimentos, deixarmos a ira, deixarmos a revolta, deixarmos todos os sentimentos que nos aprisionam às vibrações negativas, inferiores, que nos aprisionam aos irmãos que também em desequilíbrio. Quando aprendemos a libertar nosso coração, aprendermos a deixar que o Mestre entre nele e nos modifique. Que a gente comece a olhar para o irmão não mais com ódio, com rancor, com ressentimento, com medo, com vingança, com orgulho, com vaidade, com soberba, mas com amor, como Cristo nos ensinou. Ele, o maior de todos, nasceu de uma forma tão simples que até o próprio Simeão, né, se espantou com isso e não compreendeu. Ele se igualou a nós, nasceu junto aos animais e viveu entre nós durante mais de 30 anos, de forma simples, anônima. E depois, quando começa a caminhada, sempre esteve cercado do povo, das pessoas simples e daqueles que mesmo que tivessem posição, tivessem dinheiro, que souberam se rebaixar para caminhar junto com o Mestre. Começaram a perceber que nada daquilo era permanente, que qualquer situação que nos dê proeminência é transitória e ilusória. É o nosso Mestre Divino que nos ensinar a amar-nos, perdoar, a esquecer o mal, a orar pelos nossos adversários, a pedir ajuda por aqueles que sofrem, não somente aqueles que sofrem materialmente, não somente por aqueles que são pobres, no sentido material do termo, que passam fome, orar sim por eles também, auxiliá-los, mas também orar por aqueles que têm ódio, por aqueles que estão cegos de ambição, que não percebem que estão transitoriamente aqui na Terra, estão deixando de lado as coisas mais importantes para se apegar aos bens. Quantas vezes nós já fizemos isso no passado? Vamos pedir a Deus que nunca mais venhamos a fazer isso. Que Jesus possa nos libertar
possa libertar nossos corações de todo o mal. Que possamos estar com Ele, possamos nos encher de esperança nesse Natal, de fé, de alegria, de contentamento genuíno, lembrando que o Senhor está conosco, nos acompanha a jornada, buscando a nossa renovação íntima, para que nós também possamos estar com Ele. Gostaríamos de terminar os nossos comentários de hoje lendo 2 pequenos poemas de Cornélio Pires, lembrando do nosso companheiro Gersi, que tanto aprecia a poesia, e que também estão nesse livro, Antologia Mediúnica de Natal, um livro perfeito para essa época do ano, com tantas histórias, tantas poesias, tantos poemas bonitos. E lembrando que Jesus, conta-se que ele vem, às vezes até mesmo no Natal, para recolher os seus discípulos, aqueles que aprenderam a amar com ele. Muitas vezes pessoas anônimas, como é o caso, como são esses 2 casos que vamos ler aqui, que nos narra Cornélio Pires. Pessoas que nós não conhecemos, que não foram famosas, mas que aprenderam a amar, aprenderam a perdoar, aprenderam a se resignar e estar em harmonia com Cristo. Modificaram seus corações. E Jesus, o Mestre Divino, vem recolher no momento da passagem, no momento do desencarne, esses alunos brilhantes, porque aprenderam a lição. Esses discípulos, verdadeiramente, que seguiram Jesus. Então, o pequeno poema se chama Natal de Maria. Os 2 são de Cornélio Pires. Noite, Natal, na hora derradeira, sozinha num brejão, com sede e fome. Morre jogada à febre que a consome. A velhinha, Maria, cozinheira. Lembra o Natal dos tempos de solteira. Olha a esteira enrolada e o chão sem nome. Mas de repente vê que tudo some. Está livre do corpo e da canseira. Ouve cantos do céu que se descerra. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Maria, sem querer, sobe espantada. Nisso irrompe do azul divina estrela. Alguém surge. É Jesus a recebê-la no sublime clarão da madrugada. E outro poema semelhante a esse, e que é mais conhecido, porque Chico chegou a gravar, se chama Despedida de Vital. Lua cheia, na choça a que se apega, morre Vital, velhinho, olhando o morro. Por prece, escuta a arenga do cachorro, canindo nas touceiras da macega. Pobre amigo, agoniza sem socorro, chora lembrando o milho na moega. 80 anos de lágrimas, carrega na carcaça jogada ao chão sem fogo. Suando enxerga um moço na soleira. Eu sou leproso, avisa em voz rasteira. Mas diz o moço envolto em luz dourada. Vital, eu sou Jesus. Venha comigo. E o velho sai das chagas de mendigo para um carro de estrelas da alvorada. Que nós possamos nos renovar, que o nosso coração possa se modificar
como de Maria, da Maria cozinheira e de Vital, que foram discípulos sinceros de Jesus e que verdadeiramente viveram o Natal permanentemente em seus corações e foram recebidos pelo próprio Mestre. Um dia também o seremos, quando modificarmos nossos corações e entregarmos para Ele. Que Jesus abençoe a todos, abençoe nossos lares, abençoe-nos nessa noite e que nos dê forças para estarmos com Ele cada vez mais e que Ele esteja dentro de nós, porque é aqui, em nossos corações, que Ele vai representar o amor de Deus junto a nós. Muita paz a todos e Jesus nos abençoe.